Senadora Vanessa, uma notícia muito importante é que o Ministério Público no Rio Grande do Sul, Ministério Público Federal no Rio Grande do Sul e a Polícia Federal montaram uma força-tarefa no dia de hoje para investigar mais de 1.700 cirurgias de próteses realizadas entre os anos de 2006 e 2015. Essa investigação veio à tona depois de uma denúncia apresentada com farta documentação pelo programa Fantástico da Rede Globo. E também fruto de uma CPI da Assembleia Legislativa e de uma CPI que está sendo realizada aqui no Senado Federal, presidida pelo senador Magno Malta, e a relatoria é do senador Humberto Costa. Esta CPI aqui no Senado teve o prazo de funcionamento prorrogado até 15 de agosto do corrente ano. Eu queria dizer, senadora Vanessa, que lá em 2015, antes dessas denúncias, eu havia apresentado um projeto de lei, o projeto de lei 17, de minha autoria, regulando o mercado de órteses e próteses com normas rígidas para combater as fraudes, que é um setor prioritário. As fraudes que envolviam médicos, ortopedistas, clínicas fornecedoras, fabricantes fornecedoras das próteses e órteses e, às vezes, até a instituição e até advogados e até o Poder Judiciário em alguma medida. O projeto está nas mãos do senador Tasso Gereissati, pretende ser votado aqui no Congresso Nacional. Foram relevantes a atuação da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou, está investigando ainda aqui no Senado, graves irregularidades no setor e a iniciativa do governo federal para tornar crime a fraude no fornecimento, na aquisição e na prescrição de órteses e próteses é também uma iniciativa importante para evitar e banir isso que causa tanto prejuízo e aumenta a judicialização na busca pelo atendimento dessas cirurgias. Essa judicialização também encarecia e era fruto também, de alguma maneira, de manipulação nessas cirurgias de órteses e próteses. Ações que vêm reforçar a importância do Senado em definir de modo claro e muito rigoroso punição exemplar a essas fraudes que lesam os pacientes, as suas famílias, lesam médicos honestos e as instituições hospitalares que trabalham com responsabilidade. Também a indústria que produz esses equipamentos e a própria credibilidade do sistema. Foram lesados também, claro, os planos de saúde e o próprio SUS, Sistema Único de Saúde, lesado na medida que a judicialização impunha exatamente a execução de preços verdadeiramente exorbitantes. E esta medida vem agora com a Polícia Federal fazendo esta força-tarefa com o Ministério Público Federal, iniciando no Rio Grande do Sul, nesses casos rumorosos que aconteceram. As denúncias sobre as fraudes com próteses lá no meu estado, onde médicos recebiam propinas para receitar determinados equipamentos, recomendar o uso de determinados equipamentos que nem sempre eram os mais indicados para aquela determinada cirurgia. Isso revelou apenas a gravidade da situação no Brasil. Esse mercado precisa ser regulado do mesmo modo que o setor farmacêutico. Estudos da Anvisa apontam que a regulação econômica permitiu que medicamentos chegassem às mãos dos brasileiros com preços até 35% mais baratos, em média, do que os pleiteados pela própria indústria. Dessa forma, nós estamos cumprindo com a nossa missão. E eu espero que, à luz dessa força-tarefa da Polícia Federal e do Ministério Público, que o senador Tasso Gereissati apresente o relatório e ele seja aprovado. Está pronto, o senador trabalhou intensamente nessa matéria. Quero também fazer um registro, já que estou falando na área médica, senadora Vanessa, eu recebi a visita muito honrosa do doutor Fernando Grilo Gomes, que é diretor de Relações Institucionais da Fundação Médica do Rio Grande do Sul, um renomado psiquiatra do Hospital de Clínicas do meu estado, um hospital-escola vinculado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a doutora Camila Galvão e o doutor Roberto Saldanha. E eles lá foram, em nome de 18 instituições, me entregar esta cartilha. Esta cartilha muito didática. Ela trata do marco regulatório da ciência e tecnologia, que foi uma lei aprovada por unanimidade pelos senadores e deputados. É a Lei 13.243 de 2016. Portanto, uma lei muito jovem, muito recente. É um novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Mas nesse documento está aqui trazendo a preocupação
de toda a comunidade acadêmica, científica, da inovação, dos nossos pesquisadores, dos nossos centros de pesquisa, com os vetos apostos, aquilo que foi consenso geral no Senado e na Câmara, os vetos apostos pela Presidente da República. O veto 1 de 2016. O que foi vetado? A isenção das bolsas de estudo e pesquisa, 4 artigos. O que isso causa como prejuízo, este veto? A inovação fiscal e o aumento do custo Brasil na pesquisa em até 40%. 40% numa área que devia ter estímulos para fazer pesquisa e não aumento do seu custo. O que foi vetado também? Taxas de administração das fundações. O prejuízo que este veto causa: 98 fundações de apoio fecharão as portas com a suspensão de projetos e demissão de pessoal. Vou repetir, 98 fundações de apoio fecharão as portas, suspensão de projetos e demissões. Outro veto, diferenciar importação segundo a destinação do bem, pesquisa versus consumo. E qual é a causa e qual é o prejuízo que este veto dá para a ciência e tecnologia? Burocracia, morosidade e perecimento dos insumos. Olha só o prejuízo de um país que precisa e é tão carente de fazer economia dos seus gastos. Esse é o prejuízo deste veto. E, por fim, o último veto, preferências a tecnologias brasileiras em licitações. Isso dá como consequência negativa a perda de competitividade com as multinacionais, porque aí nós estamos criando uma espécie de cartório. Então, eu queria trazer esta cartilha que foi entregue pelo movimento Diga Não ao Veto 1 de 2016, o ato democrático emanado pelo Congresso Nacional na elaboração e condução do novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, não pode ser anulado uma decisão soberana desta Casa. Mais uma vez, contamos com a ajuda dos nossos parlamentares para dar voz à sociedade, especialmente à academia brasileira, e corrigir este retrocesso. Está escrito aqui nessa cartilha. Então, vamos trabalhar pela derrubada do veto 1 de 2016. Senadora Vanessa, eu quero terminar, e Vossa Excelência terá a compreensão que eu quero lhe dizer o seguinte. Eu estive, agora há pouco, falando para os empresários da indústria da construção de nosso país, liderados por José Carlos Martins. Ele é do Paraná e ali estava reunido num almoço o desembargador Edson, lá do Rio de Janeiro, que fez uma palestra brilhante, mostrando que é necessário o entendimento das autoridades do Judiciário, do Ministério Público, do Congresso Nacional, do próprio Poder Executivo, com os agentes da produção, sem preconceitos, como faz a Vossa Excelência quando recebe os produtores, recebe profissionais, enfim, essa é a forma correta de agir. Mas ali eu informei que hoje, pela manhã, nós votamos uma relatoria minha na Comissão de Assuntos Sociais, um projeto do senador Cássio Cunha Lima, da Paraíba, do PSDB, para acabar com a cobrança da multa de 10% sobre o FGTS. E essa multa, ela se justificou quando foi criada, senador Paulo Bauer. Se justificou porque o governo argumentou que precisava fazer a reposição de expurgos inflacionários junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Senhoras e senhores, pasmem. Este expurgo foi liquidado, zerado perante o FGTS em 2012. E o acordo e a justificativa quando o governo criou a multa de 10% sobre as demissões sem justa causa, isso não tem nada a ver com o direito do trabalhador que continua recebendo os 40%. Não, é um adicional que o empregador tem que pagar ao governo, não é ao trabalhador, ao governo, para o Caixa Único do governo. Desde 2012, já foi zerado esse déficit que havia nas contas do FGTS por conta dos expurgos inflacionários. Pois ainda assim, aquilo que devia ser provisório, apenas para tapar aquele rombo, passou a ser permanente. E não há Cristo que faça derrubar
esta multa de 10%. É um prejuízo a todo o setor produtivo brasileiro. E eu espero que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, que vai também apreciar a matéria, por solicitação da senadora Regina Souza, que os senadores entendam de que, nesta hora de crise, o que nós temos que fazer é não aumentar impostos, é reduzir impostos para dar mais competitividade ao setor produtivo brasileiro. Essa é a posição, e eu queria cumprimentar a iniciativa do senador Cássio Cunha Lima em relação a este projeto que eu tive a honra de relatar no dia de hoje e ser aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. Muito obrigada.